Não deu para aproveitar o tempo. Os áudios abertos, eu vou... Bom, só se muda também. Então, é isso que a gente vai considerar. Né? Então, o WT, por isso que é importante vocês saberem calcular. B e o módulo, tá? Já está aqui o módulo transversal, porque essa equação vale também para engrenagens de dentes helicoidais. Tá? K0, KV, KS. K0 é o fator de sobrecarga, KV é o fator dinâmico, KS é o fator de tamanho. Né? A gente tinha lá na fadiga o fator tamanho, aqui vai ter também. Então, esses são os principais. KH é o fator de distribuição de carga, a gente vai falar sobre cada um deles. KB é o fator de aro, né, o rim, fator de aro. E o YJ tá aqui entre parênteses o que é do SI e fora do parênteses o que é a unidade americana. E o YJ é o fator de Lewis, tá? O fator de Lewis, incluindo o fator concentração de tensão KF. Tá? Então você não precisa calcular o KF, ele já é tabelado, é um gráfico lá que a gente vai extrair esses valores para vocês, tá? Então, essa aqui é a falha por bending, que é flexão. Tá? E aqui tem a equação da falha por contato, certo? Então, ó, WT, K0, KV, KS, KM e o F, que é o B no nosso caso, né? São os mesmos termos definidos na equação anterior. Então, você não precisa calcular todos eles de novo. Já está calculado. A gente vai ter que calcular só esses aqui, ó. O ZE, certo? Que é tabelado também. O ZR, que é um fator de superfície. Depende se é a rugosidade do material, enfim. O diâmetro do passo, o diâmetro primitivo, certo? O diâmetro primitivo do pinhão. Aqui o DW1. E ZI é o fator geométrico, tá? Para a resistência à corrosão, ao pitting, que é a falha da corrosão. Certo? Vamos calcular alguma coisa, será? Não, vamos tocar um pouco a depois a gente calcula tudo junto. E aí, esse valor de tensão, pessoal, essa fórmula é muito antiga, né? Ela considera uma viga, então ela tem suas limitações, tá? Ela tem suas limitações. Eu não acho que foi atualizada, certo? Embora exista muitos estudos de elementos finitos para engrenagens, tá? Melhorando, enfim, esses fatores e corrigindo essa tensão, tá? Mas não existe nada mais refinado do que aquela consideração do dente como uma viga em balanço, tá? Então é essa relação que a gente usa. Então, esses fatores, essa tensão, ela vai te dar um valor, tá? Vai te dar um valor de tensão, mas a gente não pode considerar, não pode relacionar diretamente a tensão do teu material, a resistência do teu material, tá? A resistência do material. Porque para relacionar essa tensão, a gente vai utilizar uma tensão admissível, também calculada pelas equações Agma. Tá? Então, o livro refere-se à tensão admissível como resistência, mas cuidado para não confundir com a resistência do material, certo? Não tem... são cálculos diferentes. Tá? Então, os valores de resistência grenária são citados são somente para uso com os valores de tensão Agma. Então, a norma fornece a equação de tensão e a norma fornece a equação de resistência. Tá?
Isso é normal, em normas é normal isso acontecer, tá? Lá na engenharia civil, isso também acontece. Você calcula pela norma o esforço e calcula pela norma a resistência de determinado perfil, e aí você compara os dois valores com a norma, né? Isso é uma fechadinho que eles fazem para você, enfim, para conseguir abranger todas as variáveis aí do teu produto. Tá? Certo? Então, aqui, essas equações de resistência, eu vou mostrar primeiro as equações de resistência, depois eu vou puxar os gráficos. Tá? Aqui, ó. Tem alguém com o áudio aberto aqui, deixa eu mutar, fale besteira de mim. Beleza. Não estou compartilhando a tela, mas me avisem, pessoal, perdão. Eu falando todo esse tempo. Tá? Vou voltar um pouquinho então para mostrar para vocês. Tudo isso eu não mostrei? Que sacanagem. 6 minutos de aula, morto. Tá, então aqui estão as falhas, né? De flexão, né? A de aro. Isso aqui que eu falei que é bem comum se ela for dimensionada no limite, né? Se ela for bem dimensionada, certo? Aqui o dente quebrou porque caiu alguma peça, então tem as marcas de deformação no dente ali. Tá? E aqui as falhas por desgaste, como eu falei, elas acontecem no centro, normalmente no centro da engrenagem, tá? Aqui, ó, falha por desgaste, né, que é o pitting. Parece ali os buracos de asfalto, certo? Aqui está a equação de flexão, tá? A gente vai usar só a de baixo aqui, que é do sistema SI. Então, os fatores estão descritos aqui, tá? E a equação de contato, certo? Eu queria deixar vocês mais tranquilos, deixa eu abrir aqui. Eu gerei isso para facilitar a vida dos alunos, porque no livro é bem confuso, tá? Você listar todos esses fatores, tá? Eu gerei esse formuláriozinho, certo? Aqui eu já tinha mostrado para vocês essa parte inicial, né? Para engrenagens de dentes retos, engrenagens cilíndricas, né? Engrenagens helicoidais, perdão, de dentes helicoidais. E aqui eu fiz assim, tá? Aqui está a tensão do agma, e aí eu puxo cada fator como você calcula. Tá? Então tem aquela fórmula que a gente utilizou hoje para calcular o WT, o K0, fator de sobrecarga, KV, fator dinâmico, KS, fator tamanho, o B, a largura, e M, o módulo, certo? Lembrando que se for de dentes retos, módulo, não tem o que fazer. E se for de dentes helicoidados, você tem que calcular o módulo transversal, né? Tá aqui, ó, módulo transversal, né? Que calcula ele. O KH, tem que falar bem espaçado para não ter problema. O KB, fator de largura de aro, e o YJ, fator geométrico. Tá? Então, eu explico todos os fatores, tá? E eu mostro, tá? Puxo lá do Shigley a tabelinha, né? O gráfico que se utiliza para calcular. Então, esse aqui é para dentes retos, para helicoidais, usar a figura tal e tal. Eu podia até botar ela aqui também, certo? Mas não. Na hora dessa, eu coloco. Ó, fator de sobrecarga, certo? Aquele que, ó, K0 é o que entraria aqui, ó, K0. Né? Então, tá organizado dessa maneira. Fator de Lewis, tamanho, o Y. O Y a gente não utiliza aqui, não, utiliza direto geométrico. Utiliza o fator de Lewis para calcular o fator tamanho. Aqui, ó, fator tamanho, a fórmula aqui. Então, eu tentei botar tudo num só slide, né? Ficou um pouco pesado. Então, ó, esse verdinho
Tá aqui embaixo a fórmula, todas as fórmulas para calcularem. Tá? E aqui a tabelinha para calcular o YJ. Então, eu tentei organizar mais ou menos desse formato. Tá? E aqui a questão da resistência. Então, vou comparar aquela tensão com a deflexão. Essa equaçãozinha aqui. Tá? ST, resistência à flexão, ver próximas páginas. SF, fator de segurança. YN, fator vida, tem a figurinha logo a mais. Yθ, fator temperatura, certo? A gente vai utilizar lá os dados do capítulo 6, ó, 1 sobre KD, que a gente calculou lá em fadiga. E YZ, o fator confiabilidade, né? Também está aqui a tabelinha para o YZ. Tá? Aqui a gente tem uma tabela, tá? De aços, normalmente utilizados em engrenagens. Tá? Mas o que eu gosto de utilizar, o que eu utilizo, é isso aqui. Tá? O que é isso aqui? Eu já sublinhei aqui as equações em megapascal, tá? Em SI. Aqui está em PSI, tá? Então não dá para considerar. Mas essa equaçãozinha, ela relaciona a resistência com a dureza Brinell. Tá? Então você vai especificar lá na tua engrenagem a dureza Brinell que o material precisa ter, certo? Vai relacionar isso com o ST do teu material. Tá? Grau 1 é um material mais simples, grau 2 é um material mais refinado, certo? Aqui, aqui seria a nossa curva em fadiga, né? Então também ele relaciona aqui para a dureza, né? Até a vida infinita, e depois da vida infinita ele faz um gráfico superior e inferior, né? Entre aqui e aqui é a vida esperada da tua engrenagem, certo? E aí isso a gente tem uma certa incerteza de qual a equação utilizar, né? De quanto a engrenagem vai durar. Então, eu sempre indico para vocês, utilizem essa equação aqui, né? Utilizem essa equação aqui, certo? Dependendo da tua condição. Então, se você fizer tudo isso, volta lá para o início, ó. Se você calcular a tensão, né? E os fatores que você precisa para calcular a tensão, e calcular a resistência, tá? Você calcula a engrenagem. Tá? Como que isso funciona? A gente vai igualar a tensão com a tensão admissível, certo? E aí você pode trabalhar com diversas formas, tá? diversas maneiras. Por exemplo, eu acho que vou ter que baixar um exemplo aqui para a gente conseguir fazer alguma coisa. Vou procurar no Shigley. Uma coisa meio pronta. Esse aqui para hoje agora não tem nada. Eu acho que eu vou fazer. Bom, é que isso é teórico. Isso eu preciso que vocês entendam antes da gente fazer o exercício. É? Então, tenho lá meu dente de engrenagem. Deixa eu puxar o desenho que eu joguei fora. Aqui. Eu tenho lá meu dente de engrenagem. Tá? E eu vou calcular a tensão, né, baseado em todos aqueles fatores, WT sobre BM. Tá? Aí eu tenho várias saídas. Tá? Então essa tensão eu vou calcular, vai dar um valor. E eu vou igualar esse valor à tensão admissível. Tá? A tensão admissível é ST sobre SF, esse aqui é o fator de segurança, tá? Vezes os outros fatores aí. Tá? Então, quando eu faço quando eu consigo igualar essas equações, tá? Eu tenho vários caminhos. Tá? Por exemplo,
eu quero encontrar a B mínimo, ou seja, a largura mínima da engrenagem. A largura mínima da engrenagem. Aí dessas equações eu vou isolar o B, isolo o B, certo? Jogar ele para cá e isolo o resto para cá. Então, o B vai ser igual a WT sobre M vezes os fatores, certo? Joguei ele para cá, vezes SF sobre ST vezes os fatores. Deu para entender? Então, ó, usando as equações de tensão e as equações de resistência, eu consigo dimensionar meu B mínimo. Tá? Claro que eu tenho que dizer qual é o módulo. Então, professor, eu tenho a largura que cabe na minha máquina, eu quero saber o módulo. A mesma coisa, né? Isola o módulo e encontra a largura mínima de resistência. Tá? Aí aqui tem o coeficiente de segurança, né? Aí você pode usar o fator que você desejar para o teu processo, para o teu projeto, né? Dependendo da tua aplicação, certo? Da tua aplicação. Se você quer encontrar o B mínimo, 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 você utiliza o fator de segurança igual a 1. É o caso crítico. Tá? Mas sempre é indicado um valor de 1,15, né? Para ter uma folga, 1,25, 1,5, né? 2 até 7. Dependendo do risco aí que você tá correndo. Tá? Então, isso você, como engenheiro, tem que abraçar, né? Algum desses coeficientes, tá? Para ter. Segundo caso, tá? Você tem o B e o módulo, tá? E quer selecionar o material. Selecionar o material. Também, ó, sai dessa igualdade e agora eu vou isolar o meu ST, que é minha resistência. A flexão. Tá? Vou selecionar o material para minha resistência à flexão. Eu vou isolar o ST. O meu ST é igual, tá? O ST vai ser igual. Eu vou colocar agora o WT sobre BM. Ó, que eu tenho que ter o BM, né, para essa condição, vezes os fatores, tá? Isso da parte de tensão, vezes o SF, certo? E aí eu vou ter os outros fatores da parte de resistência. Então, essa igualdade, ela tipo, fornece inúmeras saídas, tá? Inúmeras saídas. E, além disso, o meu material, ele é proporcional, o meu ST, ele é proporcional... Opa, edição errada. O meu formulário. Olha, o meu ST, ele é proporcional à dureza. Então, eu posso ainda substituir o ST e encontrar a dureza que o meu projeto precisa ter. Material barra dureza. Estão entendendo? Ah, professor, eu sei qual material, eu sei qual é a geometria, eu quero calcular meu coeficiente de segurança. Também isola o SF. Isola o SF e aí você calcula o resto. Bom, então eu já fiz o que eu tinha que fazer, né? Ou aqui, ou, né? Ou vou por esse caminho, ou vou por esse caminho. Beleza. Terminou meu exercício? Não. Não. Porque você vai ter que conferir, ou dimensionar também, como você quiser, para a tensão de contato. Né? Porque se tua engrenagem resiste à flexão, não quer dizer que ela vai resistir à tensão de contato. Né?
São dois modos de falha independentes, né? Então, você precisa dimensionar ele também para a tensão de contato ou né, extrai os dados da tensão de flexão e confere se ela passa, né, na questão de contato. Tá? Então, a mesma coisa, vocês têm aqui o diâmetro, tem a largura, tem a força, os fatores, né, a tensão de contato, e você vai comparar essa tensão de contato com uma tensão admissível de contato. Tá? E aí, só alegria. Então, isso que eu queria que vocês entendessem. Tensão de contato está aqui também da mesma forma, né? Existe a relação de resistência em função da dureza, né? Está especificada aqui na legendinha. Tá? E aí, o fator de vida, tá? para o contato. Muito fácil, né? Bah. Muito barbado. Então, isso está escrito em todos esses slides, tá? Em todo o capítulo 14 do Shigley. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui para nós fazer. Eu tinha separado um do livro. Eu tenho um livro separado. Deixa eu abrir ele aqui em outra página. Já compartilho com vocês aí, só achar aqui certinho. 13, capítulo 14. Não, achei que eu tinha, mas não tem. Não tinha. A transmissão comercial fechada com 6 peões cilíndricos, dentes retos, com 16 dentes, 20, 48 dentes, a velocidade. Só um segundo aí, pessoal. Só conferir aqui no Shigley. Aqui que eu tinha marcado. Vocês, gente, vai dar o sinal para fazer esse 14 e 19 aqui, ó. É o mesmo para mim e para vocês. 300, 50 milímetros, móvel, grau 1, exercício completo, isso aí. Tá? Stop share, vamos compartilhar. Então, a gente vai fazer esse exercício 14 e 19. Certo? Ele é um pouco demorado, a gente vai começar agora, tem 20 minutos, e a gente vai terminar, talvez, né, depois do intervalo. Tá? Vamos lá. Explicar bem passo a passo, de forma bem didática aí. Vai ficar gravado, né? E vocês vão conseguir levar isso aí para fazer a lista e pro resto da live, pro resto da vida, tá? Sessão, então, exercício 14 e 19, certo? Uma transmissão comercial fechada. Transmissão comercial fechada, ela diz respeito à qualidade das engrenagens, né? São engrenagens de qualidade comercial, certo? De qualidade comercial. Uma transmissão comercial fechada consiste em um pinhão cilíndrico de dentes retos, com 16 dentes, 20 graus, esse é o ângulo de pressão, tá? Ele não fala, mas fica subentendido, adicionando uma coroa de 48 dentes.
A velocidade do pinhão é 30 revoluções por minuto. 30 não, 300 revoluções por minuto. A largura da face, que é o nosso B, 50 milímetros. E o módulo, 4 milímetros. Então, vamos jogar isso tudo para nosso papel já aqui. Exercício 14, 19 do Shigley. Tá? Então, tem o pinhão na coroa. O meu pinhão tem 16 dentes. Vou botar aqui. NP igual a 16. NG igual a 48. Certo? O ângulo de pressão é 20 graus. O módulo é quanto? 4 milímetros. 4 milímetros. A rotação do pinhão é de 300. A rotação da engrenagem, ele não fala, vou ter que calcular. Beleza? A largura de face, a velocidade do pinhão é tão largura de face, então a largura, o B do pinhão é 50 milímetros. Tá? A gente considera o B da engrenagem, não sei se ele fala mais para frente, mas considera ela igual à largura do pinhão, né? Não considera engrenagens com larguras diferentes, tá? Isso tem que ser para um funcionamento adequado. Pode ser diferente? Pode, mas você sempre vai sobrecarregar ou um ou outro, tá? Ou a engrenagem ou o pinhão, né? As engrenagens são feitas de aço de grau 1, então grau 1, vou dar uma olhadinha aqui, grau 1, com HB igual a 200 brinho, né? Dureza brinho de 200. Feitas para cumprir as padronizações de qualidade número 6. Então, número de qualidade. Vai precisar isso depois também. Igual a 6. Não coroada. Não coroada. Precisas e rigidamente desmontadas. Então, isso também é informação que a gente vai utilizar, tá? Precisas e rigidamente montadas. A gente falta no exercício. Vida. Então, é vida. 10 na 8 ciclos para o pinhão. Isso aí. E uma confiabilidade de 0,9. 90%. Certo? A 4 kW de potência é a potência a ser transmitida. Então, a razão é 4 kW. Tá? Então, tudo isso são os dados do nosso problema. Esses são os dados do nosso problema. Meu Deus do céu. Começa por onde, professor? Eu não sei nem por onde começar. E aí, a resposta é óbvia. Começa do começo. Tá? A gente puxa, olha só, que legal isso aqui que o cara fez. O que eu preciso saber para encontrar, primeiro, a tensão de flexão? Tá? O WT, olha o WT, eu não sei o WT ainda. Como é que eu calculo o WT? 60 HDPM. Né? O que eu dei o diâmetro primitivo, a gente vai calcular para o pinhão, então, o diâmetro primitivo do pinhão. Se eu conseguir calcular a velocidade angular do pinhão, eu tenho, potência eu tenho, tudo certinho. Tá. Esse aqui eu vou conseguir calcular. Então vamos começar dali então. Vamos começar dali. WT igual 60.000 H sobre D e N. Tá? Copiar a fórmula aqui. 60.000
a nossa potência 4. Vou deixar ela em quilowatts. Qual que é o nosso diâmetro do pinhão? Não tem, mas eu sei que o diâmetro é o número de dentes vezes o módulo. Acho que é 64, né? Milímetros. Vou botar aqui, inclusive. O diâmetro primitivo. O π é o π e N é a rotação. A rotação do meu pinhão é 300 RPM. Eu botei aqui, né? 300. Tá? Dá para cortar aqui. 2 zeros com 2 zeros. 2 zeros eu corto, fica 600. 600 dividido por 3 dá 200. 200 aqui eu corto, fica 8. 100. Corto 50. 4. 2, 25. Vamos ficar 25 meio sobre 2π. Deixa eu deixar minha calculadora, onde é que eu deixei aqui atrás? Equações. Opa. Equation. Aqui. Vamos botar o valor cheio para quem tem preguiça de calcular, ou quem acha que eu simplifiquei errado. Vezes 4 dividido, tudo isso dividido por 16 vezes 4 vezes π vezes 300. Tá? 25, se eu simplifiquei certo também, 2π vezes dividido. Aí, ó, estava certa a minha simplificação. Não mostrei para vocês, né? Tudo bem. Opa, vou botar em vermelhinho. 3,979. Tá? Qual que é a unidade? Eu usei quilowatts, quilonewtons. Então, olha aí, eu calculei o WT. Esse WT eu vou usar tanto para flexão quanto para o contato. Fator sobrecarga. Fator sobrecarga é esta tabelinha. Tá? Como a gente não tem nenhuma informação de sobrecarga, a gente vai utilizar 1, certo? Deixa eu só confirmar isso, esta afirmação. Isto, né? No exercício não tem nenhum, uma alusão ao fator de sobrecarga, então a gente vai considerar fator 1. Vou botar aqui na outra página. K0 igual a 1. Já encontrei 2 dados da fórmula. KV. O meu fator dinâmico, tá? Meu fator dinâmico, se você tiver dúvida, a equação é essa daqui. Tá? Essa equaçãozinha aqui, ó, já em SI, certo? Cuidado que a velocidade é em metros por segundo, né? E o A e B, eles são referentes ao QV, tá? O que é o QV? Ele fala no problema, é o número de qualidade da engrenagem. Número de qualidade da engrenagem. A gente vai calcular o A e o B, para depois calcular o QV. Tá? Vou deixar aqui aguardando. Deixa um espacinho depois para a gente calcular.
Vamos botar aqui assim, ó. A mais raiz quadrada 200V sobre AB. O A, 50 mais 56, 1 menos B. E o B, 0,25, 12 menos QV, elevado a 2/3. Tá? Então, a gente começa calculando pelo B. O nosso número de qualidade é 6. Tá? Isso é dado do problema. Dado do problema. Então, o meu B, ele fica valendo... vamos fazer na equation também, que fica fácil de vocês visualizarem. Não sei se estão vendo a calculadora. E a reflexo meio ruim. Sim. Ponto 25. Abrindo parênteses. 12 menos 6. Isso aqui elevado na 2/3. Tá? Clicar, calcular. Então, meu B, 0,82548. E o meu A, 50 mais 56, 1 menos 0,8254. Esse valor, 1 menos 56 vezes 50 mais. Meu A vale 59,77. Tá? Então, já encontrei. A velocidade. Qual que é a velocidade da linha primitiva? Tá? Velocidade da linha primitiva. Para encontrar isso, a gente precisa voltar um pouquinho na dinâmica, né? Velocidade é a velocidade angular vezes o raio, certo? Então, eu tenho lá engrenagem, está aqui, essa velocidade aqui, tá? Meu ômega, a minha velocidade angular, é a rotação, né? Rotações 2π sobre 60. Revoluções, uma revolução 2π, e 1 minuto tem 60 segundos. E o meu raio é meu diâmetro sobre 2. Né? O meu diâmetro na engrenagem, ele vai ser número de dentes vezes o módulo. No caso aqui do pinhão que eu estou interessado. Certo? Rotação do pinhão também. Isso aqui dividido por 2. Tá? Só que o meu módulo está em milímetro. Então, eu vou ter que dividir por 1000. Tá? Porque minha velocidade aqui na equação ela é em metro. Certo? Em metro. Essa vai dar a relação, dá para simplificar aqui com aqui. Fica 1000. Aí volta a ter os 60.000, né? Ó. Rotações do pinhão vezes π vezes npm sobre 60.000. Tá? Então, rotação do pinhão eu tenho 300. O π. Número de dentes do pinhão 16. O módulo é 4. Então, vou encontrar o diâmetro. Vezes π vezes 300 dividido por 60.000. Isso vai me dar 1,005 metros por segundo. Tá? Se vocês prestaram atenção na aula passada, vocês sabem que a velocidade primitiva, ela é igual no pinhão e na engrenagem. Tá acabando meu tempo, pessoal. Vamos fazer um intervalinho aí. Uns 30 minutos de intervalinho aí, 10 para as 9, a gente volta, tá? A gente volta e eu continuo o exercício de onde parar. Então aqui, já vou calcular o KV então. Se dá tempo, senão eu mostro o cálculo depois do intervalo, tá? 59,77 mais raiz quadrada, 200 vezes 1,005 sobre 99,77, isso aqui elevado na
8, 2, 5, 4,